As ações da Copasa têm chamado a atenção de muitos investidores. Mas será que ainda valem a pena? Muita gente está pesquisando sobre a ação e nesse vídeo eu vou te entregar uma análise direta com os pontos positivos e os riscos. Se você está pensando em investir ou já tem Copasa na sua carteira, fica até o fim, que isso vai te ajudar a decidir com mais segurança. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil. E vamos começar esse vídeo entendendo melhor como a Copasa funciona. Ela é uma empresa presente dentro do setor de saneamento básico, prestando dois principais serviços dentro desse setor, tanto a distribuição de água quanto o tratamento de esgoto. E as suas operações estão focadas principalmente dentro do estado de Minas Gerais. Afinal de contas, ela é uma estatal dentro desse estado. Por conta do setor que ela está presente, ela é considerada uma ação defensiva, porque mesmo num cenário econômico ruim, ela ainda assim vai conseguir ter um bom resultado. Afinal de contas, mesmo numa crise econômica, as pessoas ainda vão precisar dos seus serviços, consequentemente colocando dinheiro no bolso dela. E mais recentemente foi discutido a possibilidade dela se tornar uma empresa privada, assim como aconteceu no caso da Sabesp algum tempo atrás dentro do estado de São Paulo. E com uma possível privatização, naturalmente a tendência é que as suas ações possam vir a se valorizar. E dentro da Bolsa de Valores, só existe uma única forma de você se tornar sócio dela, através da sua ação de código CSMG3, que é uma ação ordinária que dá direito ao voto e tem uma movimentação diária de 51 milhões de reais. Sendo assim, é muito fácil de você investir ou desinvestir nela, caso seja necessário. E um dos fatores que acaba também chamando muita atenção para a Copasa é o fato dela ser historicamente uma empresa considerada boa pagadora de dividendos, num patamar inclusive acima das suas principais concorrentes dentro da bolsa, Sanepar e Sabesp. Você pode estar olhando agora o histórico do dividend yield das suas ações, pegando entre 2015 e 2024. A gente percebe que na média histórica ela bateu um patamar de 7,1%, mas nem sempre ela conseguiu manter esse patamar elevado. Então, em alguns anos, por exemplo, 2020, 2023 e 2024, ela conseguiu superar com muita folga essa média dos 7%, contudo, em outros anos em específico, ela teve um dividend yield muito abaixo. 2022, 2019, 2017, 2016 e também 2015. Então, esteja ciente que ela é uma ação que no longo prazo tende a pagar bons dividendos, só que de maneira inconsistente, ou seja, em um ano ela vai pagar 10%, 12%, num outro ano ela pode pagar 2%, 3%, no ano seguinte ela volta a pagar num patamar mais elevado, então pensando a longo prazo, ela tende a ter uma boa média, só que é uma média com uma alta volatilidade. Em um momento ela vai pagar muito, em um outro momento ela vai pagar bem pouco. Outro dado importante de ser avaliado quando o assunto é dividendos é o histórico do payout, que mede a relação entre o quanto a empresa pagou de dividendos em comparação ao lucro que ela teve dentro daquele determinado ano. E pegando a média histórica da Copasa entre 2016 e 2024, importante destacar que eu excluí o ano de 2015 porque a empresa apresentou prejuízo nesse ano e, portanto, não teria como analisar o payout nesse ano em específico. Por isso, o período foi reduzido. E a gente tem que a média histórica entre 2016 e 2024 é de 54%. Em um ano em específico, que foi em 2020, ela superou a barreira dos 100%, mas no geral, ela sempre fica nesse patamar dos 50% a 60%. Outro dado também muito relevante de ser analisado é o histórico dos dividendos pagos por ação, para que a gente possa verificar se ela conseguiu aumentar essa distribuição ou não, que foi o que justamente acabou acontecendo. Então a gente percebe que pós 2015 e 2016, ela vem conseguindo apresentar um crescimento consistente na sua distribuição. É claro que esse crescimento não é em todos os anos, porque em alguns momentos a empresa reduz a distribuição para reinvestir nas suas operações, mas na média, quando a gente pega os maiores dividendos e os menores dividendos em cada um dos anos, a gente percebe que a tendência é um aumento de distribuição. Olhando agora para o negócio da Copasa como um todo, a gente percebe que ela conseguiu apresentar um razoável crescimento, considerando que é uma empresa presente num setor conservador. Então a receita dela saiu de 3,8 bilhões em 2015 para 7,8 bilhões em 2024, uma média anual de crescimento de 8,3%. O lucro também apresentou um bom crescimento entre 2016 a 2024, saindo dos 434 milhões para 1,3 bilhões, uma alta média anual de 14,9% ao ano. Contudo, apesar da empresa ter pago bons dividendos, apesar da empresa ter apresentado um razoável crescimento nos seus resultados, ela é uma empresa com indicadores ruins
quando a gente olha para a qualidade operacional do seu negócio. Olhando primeiramente para o indicador ROIC, que mede o quanto a empresa consegue obter de lucro menos os impostos em relação a todo o dinheiro aplicado na sua operação. A média histórica desse indicador, entre 2008 e 2025, é de apenas 7,35%. E comparando com as suas principais concorrentes, tanto a Sanepar quanto a Sabesp, a Copasa acaba deixando muito a desejar. E o mesmo se aplica para o outro indicador que mede a qualidade do negócio, que é a margem líquida, que mede o quanto a empresa conseguiu obter de lucro em relação a toda a sua receita líquida. E a gente pode estar observando que a média histórica desse indicador bateu 13,02%, sendo que em um ano em específico, que foi em 2015, o ano auge da crise que nós tivemos nesse século XXI, a empresa inclusive apresentou prejuízo, tendo evidentemente uma margem de lucro negativa. E comparando também a margem líquida das suas principais concorrentes, Sanepar e Sabesp, a Copasa novamente deixa a desejar. Próximo indicador importante de ser analisado quando a gente fala de empresas do setor de saneamento é o seu endividamento. Empresas desse setor tendem a ter uma dívida bastante elevada, justamente por conta da previsibilidade da sua receita. Mas ainda assim é importante verificar se é uma dívida saudável ou não, o quanto que a empresa tem que pagar da sua dívida ano após ano e qual que é a taxa da sua dívida na prática. Começando então com o histórico da sua dívida líquida e a sua alavancagem, a gente percebe que entre 2023, 2024 e 2025, a empresa apresentou um alto crescimento da sua dívida, saindo de 3,1 bilhões de reais em 2023 para 5,4 bilhões em 2025. Além disso, a sua alavancagem também aumentou, saindo de 1,4 vezes dívida líquida sobre o EBITDA para agora 1,8 vezes dívida líquida sobre o EBIT. Sendo assim, além da dívida líquida ter aumentado, a empresa se tornou mais alavancada. Próximo dado é o cronograma da sua amortização, ou seja, o quanto a empresa terá que pagar da sua dívida ano após ano. Então, em 2026, a empresa precisará pagar 674 milhões de reais, 768 milhões em 2027 e esse valor vai subindo até o patamar máximo em 2029, num valor de 863 milhões de reais. Após isso, a amortização ano a ano vai caindo. Mas um dado preocupante em relação à Copasa é que por mais que ela tenha previsibilidade de receita, ela tem um caixa hoje de apenas 704 milhões de reais. Então, se ela tiver algum problema operacional grave, por exemplo, em 2026, 2027, 2028 ou 2029, ela não tem tanto dinheiro assim guardado no caixa para conseguir arcar com as suas obrigações atreladas aos seus empréstimos. Algo muito diferente das suas concorrentes. Tanto a Sanepar quanto a Sabesp são empresas com um caixa muito mais robusto que a Copasa. E o último dado são os seus indexadores da sua dívida e a gente percebe um ponto positivo que está atrelado à diversificação desses indexadores. Então, 36% da dívida da empresa está atrelada ao IPCA, 28,4% atrelado ao CDI, 19,8% atrelado à moeda estrangeira, 13,9% atrelado ao TR e 1,9%, um percentual bem pouco relevante, atrelado ao TJLP. Então, a gente percebe que num cenário onde a inflação está muito alta e o CDI está baixo, ela não terá um custo de dívida tão alto. Por quê? Porque a dívida está muito bem diversificada. Ou no cenário inverso, IPCA baixo e CDI muito elevado. Também não pesará tanto assim para os cofres da Copasa, justamente por conta da sua diversificação. Então é uma empresa que tem esse ponto positivo atrelado à sua dívida, que ela é bem diversificada nos seus indexadores, só que por outro lado é uma dívida muito alta quando a gente compara com o caixa atual da empresa. Agora, voltando no assunto que eu mencionei alguns minutos atrás, rolou um boato de que a empresa pode vir a ser privatizada, assim como aconteceu no caso da CEMIG, ambas empresas do estado de Minas Gerais. E caso isso aconteça, pode destravar valor dentro das suas ações. Afinal de contas, quando falamos de empresas estatais, a chance de termos grandes problemas em cenários de crises, principalmente no mercado brasileiro, acaba sendo muito alto. Então, num cenário onde é descoberto um escândalo de corrupção na empresa, as suas ações tendem a se desvalorizar absurdamente. E pegando a última crise econômica que nós tivemos no nosso país, as ações da Copasa acabaram sofrendo e muito. Você pode estar observando o histórico das ações da empresa entre março de 2013 e setembro de 2015, uma queda de 82,77%. E muito disso se deve pelo fato dela ser uma empresa estatal. Agora, falando em relação ao valuation, ao preço da ação, comparado com os seus resultados. Começando então com o indicador PL, preço sobre lucro. A gente pode estar observando que historicamente, pós 2020,
as suas ações ficaram sempre num patamar de PL de 7 vezes, 8 vezes no máximo, algo que aconteceu em 2021, e comparando com o PL atual de 6,93, está muito próximo da sua média nos últimos anos, então não é como se a ação da Copasa estivesse muito barata em comparação ao seu histórico. Próximo indicador, que também mede o preço agora em relação ao valor patrimonial, indicador conhecido como PVP, a gente consegue observar que a média histórica desse indicador foi de 0,89, hoje o PVP da Copasa está em 1,16, sendo assim, está num patamar 30,33% acima da média. Então, apesar de ambos os indicadores serem baixos quando a gente compara com outras empresas do setor e com outras empresas no geral dentro da Bolsa de Valores, ainda assim está num patamar muito parecido com o histórico da própria empresa. Então, não dá para a gente cravar que é de fato uma ação barata. E com base naquilo que eu te apresentei até agora em relação à Copasa, para quem que pode fazer sentido ser sócio dessa empresa? Vai fazer muito sentido para você que está buscando ser sócio de uma empresa presente num setor mais defensivo e que paga bons dividendos de maneira consistente historicamente. Mas ainda assim, é importante você comparar tanto a Copasa com a Sanepar e também com a Sabesp. Ambas empresas que inclusive têm análises aqui no canal e eu vou deixar na descrição para que você possa acessar esses conteúdos quando esse vídeo finalizar. Agora, se você quer se tornar sócio de uma empresa que tem um alto crescimento, uma ação que tem um alto potencial de valorização ou que não tenha qualquer tipo de risco envolvendo o Estado dentro das decisões da companhia, a Copasa definitivamente não é para você. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também a análise completa da Sabesp para que você possa fazer uma comparação em relação à Copasa. Um grande abraço e até a próxima.